a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Meus amigos, os céticos, ao lerem esse trecho, falarão que ele é um absurdo, que a ciência demonstra a impossibilidade de tal fenômeno. Outras correntes religiosas, nossas co-irmãs, explicarão que se trata de um milagre e que, portanto, incompreensível para nós, né? A doutrina espírita vem nos ensinar que Jesus era um espírito puro e que, portanto, tinha como uma das suas qualidades o domínio absoluto sobre a matéria. E ele poderia, sim, produzir um fenômeno material de multiplicação dos alimentos, atendendo, assim, às necessidades que, naquela ocasião, se apresentavam para aquele povo sofrido e carecedor de todos os recursos. Mas o mais importante notar é que o nosso divino amigo não veio à Terra para atender às nossas necessidades mais imediatas, se bem que elas sejam necessidades louváveis e que mereçam toda a atenção de nossa parte e daqueles que são responsáveis para tanto. Mas ele veio, em primeiro lugar, atender às nossas necessidades imortais, as necessidades do Espírito. E não foi outra a tarefa de Jesus no seu ministério de amor e de redenção. Ele socorria a nós que nos encontrávamos naquela oportunidade, curando-nos das enfermidades mais terríveis, saciando a fome de um povo abandonado pelos governos e pela indiferença alheia, mas, mais importante, ele refundia esperança e fé no coração de quem se dispunha a caminhar pelos caminhos do Evangelho. E que é interessante notar também que existem outras vozes que dizem que esses fenômenos eram produzidos para causar estardalhaço. Ora, quem conhece o Novo Testamento, quem se deu o trabalho de estudar um pouquinho, e quem conhece a doutrina espírita e sabe que Jesus é o nosso amigo incondicional, sabe perfeitamente que essa não era a tarefa de Jesus. Basta lembrar de outra ocasião, quando os fariseus foram interrogá-lo e pediram para ele: se és de fato o Messias, dá-nos um sinal. E Jesus, naquela oportunidade, nada fez. Portanto, o mestre não precisava demonstrar a sua realeza por fatos materiais. O fenômeno que vai aqui, relatado pelo texto bíblico, foi uma necessidade que se apresentou, e, em nome da misericórdia e do amor, ele atendeu a carência da ocasião.
Mas Jesus veio nos oferecer algo de mais importante, o pão espiritual, que é o seu evangelho. É a crença no futuro, a certeza de que temos uma trajetória, de que somos eternos e que devemos trabalhar-nos interiormente, devemos reconhecer em nós as nossas limitações, as angulações que ainda temos em nossa alma, para assim crescermos, para assim darmos combate a essas imperfeições e buscarmos a felicidade e a paz. Ou seja, e nesse contexto ele deixou essa mensagem de forma muito clara, quando sempre deu primazia ao espírito, não desprezando, é claro, as necessidades que a conjuntura carnal apresenta. A página de hoje é retirada do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduí Filho e Espírito André Luiz, e tem por título Pais e Filhos. Há muitos pais que sofrem em silêncio na intimidade do lar as agressões dos filhos. Ofertam carinho, mas só conseguem grosseria como resposta. Buscam a compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. Oferecem ajuda, mas são alvos de sarcasmo e antipatia. Convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo de intolerância. Querem convivência amiga, mas são tratados como adversários. Sinalizam com boa vontade, mas são atingidos pela revolta. Dão testemunho de restrito amor, mas recebem de volta a indiferença. Pais e filhos que não mostram simpatia recíproca são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhe honrem o nome e a presença, certo de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz, mas suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para as novas conquistas do futuro. Com essa gotinha de esclarecimento dessa bela página, vamos fazer a nossa prece da tarde, fechando os nossos olhos, serenando nossos corações, agradecendo ao nosso querido e amado Mestre Jesus por todas as bênçãos que recebemos e a espiritualidade que aqui presente nessa casa, os nossos amigos espirituais, estão agora nos envolvendo em raios de luz e perfumada penumbra, e que nós sejamos receptivos a essas bênçãos que estamos recebendo. E que com esse carinho da espiritualidade superior possamos direcionar nossos pensamentos para aqueles que mais necessitam, que estão ainda na ignorância do desconhecimento do Evangelho, que ainda não chegaram à doutrina, que estão em dificuldades, pagando as suas penas com a sociedade, resgatando através de doenças. Vamos direcionar pensamentos bons, de luz, bons fluidos, os melhores fluidos que possamos dedicar a todas essas pessoas, sejam familiares, sejam amigos, colegas de trabalho, e para todos aqueles que nem sequer conhecemos as aparências, mas que necessitam. Pois nós já estamos numa casa de luz, amparado pelos amigos espirituais, conhecendo uma gotinha do Evangelho de Jesus, e aqui a pouco conheceremos um pouco mais, através da palestra de hoje, através do estudo, um pouquinho mais para sabermos como lidar com os nossos filhos, porque filhos são todos aqueles que chegam a este planeta abençoados pela reencarnação. Que sejamos todos nós abençoados nesta tarde maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus.
bem, meus irmãos. Kardec faz um comentário à questão 685 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler um trechinho da nota, ela é mais extensa, mas eu vou ler só o trecho que nos interessa aqui ao tema de hoje. Ele diz assim: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. E a gente vai buscar, então, no livro Mestre na Educação, de Vinícius, qual a diferença entre instrução e educação. Ele diz que a gente não pode confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Então, instruir é povoar a mente do educando com uma certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos da ciência. Agora, a educação é um processo muito mais amplo e muito mais complexo. Ele se refere ao desenvolvimento dos poderes do espírito, não só na aquisição do saber, mas também na formação e consolidação do caráter. A instrução é um processo de fora para dentro, né? O educando está numa posição de receber os conceitos, enquanto que na educação a gente procura trazer o que jaz lá adormecido dentro daquela criatura, fazendo com que ele desenvolva as sementes que ele traz, já que é filho de Deus. Então, dependendo do entendimento que a gente tenha do educando, o educador vai buscar um caminho de educação, de evangelização. Esse livro aqui, A Educação à Luz do Espiritismo, a última edição não tem mais essa capa, essa aqui é uma edição antiga, de Lidiênio Barreto de Menezes. Ele tem um capítulo cujo título é Quem é o Educando? E ele analisa 3 correntes sobre o pensamento, né, sobre quem é o educando. A primeira filosofia que ele analisa é a filosofia materialista, quer dizer, são aquelas pessoas que acreditam que o educando, que o ser, ele é apenas um ser material, ou seja, após a morte do corpo físico, nada mais há. Ele vai se extinguir com a morte do corpo físico. Cujas habilidades que ele apresenta, cujas tendências são herdadas dos pais. E ele vai seguir o caminho do bem ou do mal de acordo com aquelas tendências que ele tenha herdado dos seus genitores. Essa capacidade varia de um indivíduo para o outro, e o seu destino é a morte com extinção total. Se a educação se basear no conceito materialista do homem, o que ela vai procurar? Vai procurar dar uma formação acadêmica bastante robusta, bastante forte, para que ele possa adquirir uma profissão rendosa, para que ele possa desfrutar da melhor forma possível, do ponto de vista material, essa única existência, já que acredita-se que o educando está vivendo apenas essa existência e que, após a morte do corpo físico, nada mais existe, ou seja, não acredita-se que há algo além da matéria. Então, vai ser uma educação baseada numa cultura que visa atender aos conceitos imediatistas da vida, uma cultura utilitarista, buscando dar a ele uma profissão rendosa, e ele vai seguir o caminho do bem ou do mal de acordo com essas tendências que, de forma equivocada, entende-se que ele tem herdado dos seus pais. A outra corrente que esse autor analisa
é a filosofia da unicidade das existências, ou seja, a de que o educando está vivendo uma única existência. Mas nessa filosofia, já se acredita que o ser tem o corpo, mas também tem um componente espiritual. É um ser espiritual e material, que foi criado por Deus no momento da concepção. Então, está vivendo na Terra pela primeira vez. Cujo destino após a morte é eterno, ou seja, o seu destino vai ser traçado de acordo com a conduta que ele teve aqui durante essa encarnação. Então, há até um certo incentivo para que esse educando busque o caminho reto do bem, mas não há incentivos para se reparar o mal, porque uma vez cometido, é como se ele não tivesse uma oportunidade para reparar o mal. Então, de qualquer forma, há essa motivação para agir no bem, mas não há grandes incentivos para reparar o mal. E o educando, muitas vezes, ele não encontra respostas para diversas questões, principalmente para os sofrimentos sem causa aparente, para as desigualdades sociais, para uma série de questões que só a reencarnação pode esclarecer. E a educação que se baseia nesse conceito de educando, ela vai procurar, né, no curto período de uma única existência terrestre, né, proporcionar recursos educativos para formar uma personalidade que vai estar definitivamente destinada a uma felicidade eterna ou também a sofrimentos eternos, porque acredita-se que o destino após a morte está traçado, né? E a terceira filosofia que esse autor analisa nesse capítulo é a filosofia reencarnacionista, que é aquela que o Espiritismo nos esclarece, que o educando é um ser espiritual, imortal, criado por Deus não no momento da concepção, mas muito antes, ou seja, é um ser que já existia antes de se utilizar dessa nova roupagem física, cujas tendências, cujas aptidões, habilidades são herança de si próprio, ou seja, o que a gente herda dos pais são as características físicas, as características biológicas, cor dos olhos, cor do cabelo, biotipo, a estatura, enfim. Embora, muitas vezes, a gente observe comentários do tipo, herdou o temperamento do pai, é ranzinza igual o avô. A gente observa, às vezes, até espíritas fazendo esse tipo de comentário, né? Mas a gente sabe que é um comentário equivocado, porque a gente herda de bom ou de ruim, a gente herda de nós mesmos. Então, a gente traz, quando reencarna, a nossa malinha fechada pelo véu do esquecimento, e ela vai, depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai vendo como é que ela vai se abrindo aos poucos, né? Então, a gente sabe que esse educando, ele traz conquistas acumuladas, sejam elas boas ou ruins, ao longo da sua caminhada evolutiva. E aí, ele diz que seu destino é toda a perfeição de que é suscetível, e para isso conta com o tempo necessário, já que o seu esforço de aperfeiçoamento não se limita a apenas uma existência terrestre. A gente sabe que uma existência terrena é apenas assim um instante na nossa vida eterna de espíritos, mas nem por isso a gente pode desperdiçá-la sob pena de nós contrairmos maiores dívidas perante as leis de Deus. Então, quando a gente compreende que o educando é esse ser moral e espiritual, é esse ser que já viveu em outras existências, a gente vai compreender a grande finalidade da sua estada aqui na vida material. A gente vai compreender que nós não estamos aqui a passeio, que o fim maior da nossa encarnação é o nosso progresso moral e espiritual. E aí a gente vai ver, então, quão grande é o nosso compromisso com aquelas crianças que nos chegam na condição de filhos, de evangelizandos, de alunos para aqueles que são professores, enfim. Qualquer criança que nos chegue, a gente vai ver que o pequeno tempo que a gente tem com ela, a gente tem que aproveitar para que a gente possa plantar a semente do bem naquele coração pequenino. Então, ele diz que aperfeiçoar a inteligência e o sentimento
constitui o fim último da nossa estada aqui na vida corpórea e que nenhum espírito reencarna sem condições de progredir. Por mais que ele reencarne num meio adverso, por mais que ele reencarne passando por privações materiais, num ambiente onde haja criminalidade, onde imperem vícios, ele não está, ele não tem, não é dizer que ele não tenha condições de resistir ao mal. Todos nós reencarnamos para progredir, por mais hostis que sejam as condições do ambiente no qual nós reencarnamos. Então, a espiritualidade, ela trabalha os menores detalhes para que a gente possa reencarnar. É um trabalho incansável dos espíritos. Então, nenhum espírito reencarna para falir. Nós não imaginamos quão grande foi o trabalho da espiritualidade para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa tarde, reunidos, para que um dia nós pudéssemos encontrar essa casa. Há tanto tempo, no meu caso, há tanto tempo atrás, né? Como é que foi, em que situação foi, através de quem foi, quem nos convidou, como é que foi a primeira vinda aqui, quem foi a primeira pessoa que nos recebeu. Então, o trabalho que a espiritualidade faz para que um espírito reencarne é gigantesco, né? Então, Deus jamais se engana. Então, ele prepara, os espíritos preparam aquela situação que aquele espírito precisa. Então, é o ambiente onde ele vai reencarnar, os familiares que ele vai ter, a escola onde ele vai estudar, a vizinhança, a sociedade onde ele vai viver, a comunidade onde ele vai viver, a profissão que ele vai adquirir de acordo com o estudo que ele vai ter condição de ter. Tudo isso tem por objetivo o seu progresso moral e intelectual. Então, no livro Educação do Espiritismo, de Walter Oliveira Alves, ele diz assim: a evolução é determinista, variam as formas e os meios, mas todos os seres, filhos de Deus, evoluem incessantemente, alguns mais rapidamente, outros muito lentamente, conforme o próprio livre-arbítrio, quer dizer, conforme a própria escolha. Mas todos caminham para frente e para cima, embora possa parecer aos olhos dos menos avisados que a humanidade possa regredir. Então, muitas vezes, a gente observa comentários, sobretudo de quem não é espírita, né, de que a humanidade está caminhando para trás, né, está regredindo, em razão do panorama da sociedade que a gente observa. A gente sabe que um espírito, ele pode passar uma encarnação inteira estacionado, mas ele jamais regride. Uma vez que uma virtude foi adquirida, a gente jamais a perde, né? A gente jamais a perde. Então, a gente pode ficar estacionado por anos, mas a gente jamais dá um passo para trás. Então, a humanidade pode parecer que está regredindo, mas não está. Como diz o Walter Oliveira Alves, a evolução é determinista. E, mais uma vez, Vinícius nos diz, numa frase simples, mas muito, muito conclusiva: a criança não é uma entidade recém-criada, é apenas recém-nascida. Então, a gente compreende que aquela criança que chega é um espírito imortal, comprometido com um passado que nós desconhecemos, né, trazendo uma bagagem que nós desconhecemos, com experiências vividas de milênios, mas, ao mesmo tempo, herdeiro de um patrimônio divino, já que é filho de Deus. Então, todos os grandes pedagogos, todos os grandes educadores, né, na sua tarefa incessante de tentar entender a mente infantil, deixaram obras de grande valor para todos os que têm a tarefa de educar. Mas, na verdade, a doutrina espírita, ela trouxe a palavra-chave para desvendar todos os problemas da educação, que é a reencarnação. Sem essa palavra, sem o entendimento da reencarnação, várias questões relacionadas à educação ficam sem explicação. Por que crianças expostas aos mesmos ambientes, que convivem com o mesmo pai, com a mesma mãe, que estudam na mesma escola, que vão às mesmas festas, que frequentam os mesmos ambientes,
ao atingirem a idade da juventude e a idade adulta, buscam caminhos tão diferentes? Por que cada um reage ao meio externo, embora o meio externo seja igual, de maneiras tão diferentes? E isso a doutrina espírita explica, né? Porque a gente começa a compreender que o filho, como disse a página, né, inicial, o filho acolhido hoje, o irmão acolhido hoje, é aquele companheiro de outrora que volta ao cenário terrestre para que a gente possa refazer antigos laços de desafeto, transformando-o em laços de afeição. Então, todos aqueles que reencarnam na mesma família, eles estão ligados pelos laços da afeição ou pelos laços da reparação. Então, o Espiritismo, ele nos mostra, como diz Emmanuel no livro Leis de Amor, que nos elos da consanguinidade reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, através da reencarnação, Deus permite que a gente reencontre aqueles espíritos com os quais nos associamos no passado, para que a gente possa, então, refazer a nossa jornada de uma forma melhor agora, né? Já que estamos tendo a bênção de conhecer a doutrina espírita. E, então, com esse entendimento de que cada filho é um espírito, é um ser único, que traz características próprias, os pais, os educadores, eles começam a perceber e a entender as características próprias de cada um, né? As escolhas, as reações, o comportamento, e começam, muitas vezes, a saber lidar de forma melhor com essas particularidades. E aí, alguns podem se questionar assim, muitos até que não são espíritas, né, se questionam, mas se aquela criança já viveu, já teve muitas encarnações, por que precisa passar pelo período infantil? Por que já não nasce sabendo ler, sabendo escrever, com conhecimento das ciências, de música, das línguas? Porque a gente sabe que a gente já teve muitas outras existências, né? Por que o nosso conhecimento fica adormecido? E a gente encontra essa resposta no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando a gente pode ler a seguinte pergunta: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? E a resposta é bem curtinha, é assim: tudo é sábio nas obras de Deus. E os espíritos explicam que a criança, o bebê, ele precisa de cuidados muito intensos e muito especiais que somente a ternura dos pais pode dispensar. Então, quando se aproxima o período de encarnação de um espírito, ele passa por uma espécie de perturbação, passa por uma fase de sono, em que todas as suas tendências do passado ficam adormecidas, para que ele possa se ligar ao corpo que vai ser gerado no organismo materno. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, ele reveste a criança de toda aquela aparente fragilidade, brandura, de toda aquela doçura, para que possam se fazer, né, estabelecer laços de afeição entre os pais e aquele ser reencarnante. Então, o espírito, que é aquele viajante de muitas encarnações, todos nós trazemos muitas conquistas, mas também inúmeros erros a serem reparados. E a reencarnação, como os espíritos dizem, é a bênção do recomeço. Para isso, a gente precisa de um novo ponto de partida. Por isso, a lei do esquecimento é tão importante quando a gente reencarna. Porque se nós reencarnássemos com a lembrança de tudo aquilo que nós fizemos no passado, talvez nós nos prendêssemos a essas lembranças, o que certamente impediria que nós aproveitássemos essas oportunidades agora de aprendizado e de reparação. Então, por isso, é tão importante
esse recomeço. E o espiritismo tem que ter, o espírito, quer dizer, reencarnante, ele precisa de um porto seguro para recomeçar. E esse porto seguro é a família. Esse ponto de partida, nesse momento, nesse ponto de partida, ele precisa desse recomeço com o esquecimento do passado. Então, por isso que esse período infantil é necessário, para que todas as suas tendências, para que todas as suas inclinações do passado estejam adormecidas, como que guardadas nessa malinha que eu falei no início. E esse período torna o processo de evangelização um pouco mais fácil, porque o espírito, estando com as suas tendências, as suas dificuldades adormecidas, é como se ele fosse um terreno mais propício para a semeadura do Evangelho de Jesus. Ele está um pouco mais acessível às impressões do meio externo, que são capazes de fazer com que ele receba essa mensagem de Jesus de forma mais fácil, de forma mais receptiva. Então, mais uma vez, buscando a orientação de Walter Oliveira Alves, no livro Educação do Espírito, ele diz assim: cada espírito traz em si mesmo, em estado latente, os ideais superiores e divinos, pois é filho de Deus. Assim, por maiores que tenham sido os seus erros do passado, por mais inferiores que sejam seus impulsos, esse espírito renasce para evoluir, para reajustar-se com as leis divinas, para desenvolver o seu potencial interior, seguindo evolutivo rumo à perfeição. Ele traz em si mesmo o impulso fabuloso e irresistível de seguir para frente e para cima. Filho de Deus traz em si o germe da perfeição. À medida, então, que ele, depois do nascimento, né, essas suas ideias, elas vão tomando gradualmente impulso. É como se essa malinha fosse abrindo aos poucos e, de vez em quando, escapasse uma ideiazinha. E, a partir do nascimento, os pais precisam ter toda a atenção com relação ao comportamento da criança. Aqueles que não acreditam em reencarnação, muitas vezes julgam um comportamento ou outro como, isso é coisa de criança. E, muitas vezes, não procuram corrigir e orientar na hora propícia e deixam passar alguns comportamentos que depois vão se enraizando na criança e torna-se mais difícil de corrigir. Com o tempo, ele vai dando mostras, vai dando pistas de certas tendências e vai dando aquelas dicas que os pais precisam estar atentos e observar e encontrar o momento certo de corrigir. E a sabedoria divina, ela vai dosando, ela vai regulando esses impulsos de tal forma que eles se mostram de maneira gradual, conforme o desenvolvimento dos órgãos, permitindo, assim, a ação educativa, que deve trabalhar com esses impulsos apresentados pela criança, oferecendo estímulos que ela esteja em condições de receber. E, por falar em pistas que a criança vai dando, para ilustrar, eu vou contar uma pequena história que está no livro E para o Resto da Vida, que é um livro, inclusive, que pode ser usado no culto do Evangelho do Lar, com as crianças, não só com as crianças, né? Culto que não tem a criança, a gente também pode usar. São pequenas histórias de fácil entendimento, que mostra muito bem o comportamento de um pai bem atento. Ele diz assim, é do autor Wallace Leal Rodrigues, A Medalha. Muitos já devem conhecer, vocês conhecem, né? Porque eu vi que vocês estavam usando com os pequenininhos lá embaixo. Quando menino, ganhei uma medalha na escola como prêmio ao aluno que sabia ler melhor. Senti-me feliz e estufei de orgulho. Quando a aula terminei, voltei para casa correndo e entrei na cozinha como um furacão. A empregada, que estava conosco há muitos anos, ocupava-se nas tarefas do fogão. Sem nada comentar, fui direto a ela, dizendo-lhe: aposto que sei ler melhor do que você. Estendi o meu livro de leitura, ela interrompeu o seu trabalho, pegou o livro, examinou cuidadosamente as páginas e terminou por gaguejar. Bem, meu filho, eu não sei ler. Fiquei espantado, sabia que papai estava em seu escritório àquela hora e foi lá para o escritório do pai.
O pai ergueu a cabeça quando ele entrou suando, com o rosto pegando fogo, e disse assim: imagine, papai, a Maria não sabe ler. Eu que sou pequeno já ganhei até medalha. Olha só, estufei o peito de orgulho para frente para que ele visse o meu troféu. Ele estava todo feliz, né? Devia estar por volta dos seus 6 anos, né? Alfabetizando. E perguntei: deve ser horrível não saber ler, não é, papai? Com toda tranquilidade, meu pai ergueu-se, foi até a estante e voltou de lá com um livro. Leia este livro para eu ver, meu filho. Foi maravilhoso você ter ganho a medalha. Leia para eu ouvir. Não titubeei, abri o volume e olhei para o meu pai cheio de surpresa. As páginas continham o que parecia ser centenas de pequenos rabiscos. Não posso, papai, eu não entendo nada disso que está escrito aqui. Aí o pai disse de forma calma: é um livro escrito em chinês. Imediatamente me lembrei do que fizera a Maria e me senti envergonhado. Papai não disse mais nada e eu, pensativo, deixei o livro em sua escrivaninha e saí. Até agora, toda vez que me sinto tentado a me gabar, né, por qualquer coisa que tenha feito, lembro-me do quanto ainda me falta aprender e digo de mim para comigo: não se esqueça que você não sabe ler chinês. Então, o pai aqui, ele esteve bem atento ao comportamento do filho, que demonstrava assim, uma certa vaidade, né, por ter aprendido a ler, e foi perguntar à senhora que trabalhava na casa e que ela não sabia ler. Então, ele já aproveitou o momento, né, não desprezou a conquista dele, valorizou. Foi muito bom você ter ganho a medalha, valorizou a conquista dele, né, de ter ganho a medalha como troféu do aluno que sabia ler melhor, mas nem por isso deixou escapar a oportunidade de educá-lo, né? De mostrar para ele que ele não deveria desvalorizar aquela que trabalhava tantos anos na casa dele, mas que não tinha tido a oportunidade de aprender a ler nessa encarnação. Então, é assim que a gente vai observando o comportamento das crianças. Através, como diz o Walter Oliveira Alves, o Lidiênio e todos os outros que escrevem sobre educação do espírito, a criança vai dando pistas do seu comportamento, que a gente tem que estar bem atento, né? E trazendo sempre a criança à casa espírita e trocando sempre ideias com o evangelizador, porque muitas vezes a criança em casa apresenta certos comportamentos que não apresenta na salinha de evangelização, e o contrário também pode acontecer, né? Muitas vezes a gente observa alguma coisa na sala que a criança às vezes não demonstra em casa ou demonstra na escola. Então essa comunicação, esse canal de comunicação, ele tem que existir para que a gente possa ajudar da melhor forma possível aquele espírito que está ali. O nosso compromisso é muito grande, já que a gente tem o esclarecimento da doutrina espírita. A gente não pode alegar desconhecimento. A gente tem, as obras básicas, né, as obras da codificação e todas as obras subsidiárias. A gente tem uma quantidade enorme de livros que falam sobre educação do espírito. Então, a gente não pode alegar ignorância, né? A gente tem todo esse auxílio dessa literatura maravilhosa. E nesse mesmo livro aqui, Educação do Espírito, antes eu quero fazer um outro comentário. O Walter Oliveira Alves, ele fala também em Educação do Espírito que a gente não sabe que tendências a criança traz do passado. Então, dependendo dos estímulos aos quais a criança for exposta, a gente pode estar fazendo ascender, conforme a criança vai crescendo, né? Porque até os 7 anos, os espíritos dizem que a criança é mais maleável. Essas ideias estão mais adormecidas. Conforme vai se aproximando a adolescência, essas ideias vão ganhando mais força. E o comportamento do jovem vai se mostrando tal qual é, aquele espírito reencarnante, né? Então, se a gente não sabe que compromissos traz esse espírito do passado, como é que a gente vai arriscar expor ele a esse ou aquele estímulo? A gente não sabe que ideias do passado a gente pode estar despertando. Então, ele diz assim: o estímulo do meio vai atingir aqueles impulsos que estiverem em condições de serem ativados.
Como as ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, também gradualmente a criança vai reagindo aos estímulos exteriores. Estes vão acordando gradativamente as potências já desenvolvidas no passado, propiciando oportunidade de desenvolvimento de outras qualidades do espírito. Então, é assim que o espírito evolui, a partir das experiências que já possui. Essas experiências interagem com as experiências novas e, quando há mudança de comportamento, mudança de hábito, a gente pode dizer que houve um processo de educação. Quando a gente observa que houve mudança de hábito, houve uma transformação. Então, a gente não sabe se aquela criança traz tendência a um comportamento violento. Então, eu vou permitir... que tipo de filme eu estou permitindo que ela assista, que tipo de jogo eu estou permitindo que ela brinque, que livro ela está lendo, que música ela está ouvindo, que tipo de brincadeira ela está participando, né? Quais são esses clichês do passado que estão sendo ativados com os estímulos aos quais ela está sendo apresentada agora? Nós não sabemos. A gente não sabe se é uma criança que traz compromissos do passado com o alcoolismo, com drogas, com a questão do suicídio, da violência. A gente não sabe qual é o compromisso daquela criança. A gente sabe que o nosso compromisso com ela é muito grande, porque senão não estava na nossa família. Então, esses escritores que falam sobre a educação do espírito, eles frisam muito essa questão de se aproveitar a oportunidade do período infantil, em que os espíritos estão mais dóceis para aproveitar os apelos do meio. E a criança é extremamente influenciável pelo meio que ela convive. E a gente sabe que educa-se muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? O exemplo, ele arrasta, né? A palavra contagia, mas o exemplo arrasta. Então, eu não posso ensinar para a minha criança que ela não deve mentir, aí o telefone toca, eu falo assim, diga que eu não estou em casa. Como é que eu posso falar? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então, quando a gente educa, a gente também deve se preocupar, porque assim, a gente fala de evangelização infantil, mas todos nós estamos num processo constante de autoeducação, de autoevangelização. O período infantil é o mais importante na educação do espírito, mas ele é ininterrupto. A evangelização é do momento que o espírito está sendo gerado no organismo materno até o momento do desencarne e continua no plano espiritual, né? A gente está aqui hoje, nessa tarde, numa aula de evangelização. Eu estudei e aproveitei muito o conteúdo, né? Então, assim, o nosso processo de evangelização é constante. Então, quando a gente educa, a gente tem que cuidar muito do próprio comportamento, porque a criança está o tempo todo observando a nossa conduta, porque se a gente falhar, eles vão apontar. Mas não foi isso que você falou para mim? Eles são observadores, assim, constantes, né? E Kardec perguntou aos espíritos, na questão 385, por que o jovem, né, por que o espírito, ao aproximar-se da adolescência, em geral, apresenta uma mudança de comportamento tão grande? Ele pergunta assim, é o espírito que se modifica? E os espíritos respondem, é o espírito que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Então, quando vai se aproximando a adolescência, esses impulsos do passado, eles vêm como uma verdadeira avalanche, né? O espírito se mostra tal qual era. Então, as suas virtudes adquiridas ou as dificuldades que ainda tenha que superar, elas se mostram com muito mais força. Daí, mais uma vez, a gente reforça a importância do período infantil. Então, a gente sabe que é importante a formação acadêmica da criança, do jovem. Mas a gente, às vezes, observa muitos pais extremamente preocupados com essa formação acadêmica, esquecendo-se da formação moral. Então, preocupam-se com boas escolas, com bons cursos. Hoje em dia, não basta estudar o inglês, tem que estudar agora o francês ou o alemão. Então, a gente sabe que o mercado de trabalho lá fora está extremamente cruel, né, digamos assim. Então, a gente sabe que a formação acadêmica é muito importante. Agora, muita cultura sem formação moral é um perigo para o espírito. O que ele vai fazer depois com todo aquele conhecimento?
A gente não sabe por quais provas aquela criança, aquele espírito, poderá passar na idade adulta, aos 30, 40 ou 50 anos, né? Quais serão... será que ele vai chegar na idade adulta bastante fortalecido para passar, né, para poder passar pelos apelos do mundo, sem ceder a esses apelos, né, buscando sempre o caminho reto do bem, buscando como modelo para a sua vida Jesus, que é o modelo e guia da humanidade? Então, é isso que a gente tem que pensar, que ele está temporariamente no corpo infantil, mas é um espírito imortal. E nós não sabemos qual a jornada que ele terá pela frente. Voltando a esse livro, ele tem um capítulo que ele pergunta, o título do capítulo é uma pergunta: quando deve ser iniciado o processo educativo? E ele relata um fato acontecido com o pedagogo e educador suíço Pestalozzi, que foi professor de Kardec, né? Ele foi procurado por uma mulher, Pestalozzi, que estava por iniciar a educação de seu filho. O educador pergunta assim: qual a idade da criança? E ela responde a Pestalozzi: 3 anos. E Pestalozzi diz: então vá correndo, porque você já está 3 anos atrasada. E o autor do livro diz que, dentro do conceito reencarnacionista, nós diríamos que ela estava atrasada 3 anos e 9 meses, porque a gente inclui, dentro do período de evangelização, o período da gestação. Desde o momento que os pais tiveram a confirmação de que deu-se início o processo gestacional, inclui-se aí também como período de evangelização, porque é o período de sensibilização do espírito reencarnante. Ah, mas como assim? O espírito está naquela fase de sono, naquela fase de perturbação. Mesmo estando nessa fase de sono, nessa fase de perturbação, isto não o isenta de receber as impressões vindas do meio externo, principalmente aquelas vindas do pensamento da mãe. Ele já está unido ao corpo que está sendo gerado no organismo materno. Então, os pais devem vibrar positivamente em benefício daquele ser reencarnante, né? Transmitindo através do pensamento que estão dispostos a recebê-lo, que estão recebendo com muito carinho, seja aquele espírito quem seja, se for um desafeto do passado, que estão dispostos a recebê-lo na condição de filho, que estão dispostos a colaborar com ele naquela nova etapa de vida, né? Que ele possa perdoá-los caso sejam desafetos do passado, e se for um afeto, que bom, né? Vamos fortalecer esses vínculos de amor. E ele relata no livro, nesse capítulo, Ligênio, que nesse processo a gente deve enfatizar a frequência dos pais à casa espírita, né? As palestras, aos grupos de estudos, se já forem participantes de grupos de estudos, para tomar passe, para fazer o uso da água fluidificada, a realização do culto do evangelho no lar. Tudo isso vai preparando o ambiente que vai receber aquele espírito que está reencarnando. E depois que nasce, a gente traz para o Regeneração e coloca no berçário, que a nossa casa tem o berçário, né? No início a gente começava no maternal, antes de ter o berçário começava por volta de 2 anos, mas agora a gente já tem berçário, onde a criança fica escutando o Evangelho segundo o Espiritismo, os CDs, aonde eles ficam ouvindo a musiquinha e ficam lá, sendo necessário, chama-se a mãe, né, para alimentar, enfim. Então, é muito importante a vinda da criança para a casa espírita desde cedo, aonde ela vai se aproximar, em tenra idade, dos conceitos e do Evangelho de Jesus. E eles aprendem muito, porque a gente sabe que tem reencarnado aí uma leva de espíritos muito inteligentes, mas a gente tem que pensar na formação moral. E eles absorvem o conhecimento. Para uns, a gente observa assim que é como se fosse uma coisa que eles já soubessem. Parece que foi mais fácil para eles aprender do que eu quando comecei a estudar espiritismo com 22 anos, porque é uma facilidade, assim, com 3, 4 anos, eles conseguem entender reencarnação, desdobramento, com uma facilidade tão grande, né? Porque
Estava traçado que era para eles virem aqui, para essa casa, serem evangelizados aqui. Tem um relato interessante de uma criança aqui da nossa evangelização, que ele pedia muito um irmãozinho. Pedia um irmãozinho, ele era filho único, estava mais ou menos com... Eu acho que por volta de uns 4 ou 5 anos, quando isso aconteceu. Aí pedia, a mãe queria dar um irmãozinho, mas o pai não queria, o pai não frequentava a casa. Eles hoje em dia não estão mais aqui. Aí a mãe falou assim, e se seu irmãozinho nascer com necessidades especiais? Ele, mãe, como assim necessidades especiais? Aí ela disse assim, e se ele nascer... E se ele não enxergar? Ah, mãe, se ele for cego? Ué, mãe, eu dou a mão a ele, para ele não cair no buraco, para ele não tropeçar. Eu dou os brinquedos na mão dele, falo qual é o nome, para ele aprender, na maior naturalidade. Aí ela continuou, e se ele não escutar? Ué, eu aprendo aquela linguagem assim, que conversa com ele, igual eu vi um grupo de pessoas na rua conversando, Aí depois ela disse assim, isso ela me contando depois. Aí depois ela disse assim, e se ele não andar? Se ele andar de muleta, mãe? Não, se ele não andar mesmo, se ele andar numa cadeirinha. Ué, mãe, eu empurro a cadeirinha dele. Quer dizer, qual é o problema? Qual a dificuldade? Eu quero um irmão. O corpo físico não importa, todos somos iguais perante Deus. Né? Uma criança evangelizada, assim, a gente fica muito feliz quando a gente escuta esses relatos, né? Quer dizer, qual o problema do corpo? Pode ser. Então, assim, a gente vê que a criança evangelizada desde pequenininha, para ela, todos somos filhos do mesmo pai. Não importa a cor, não importa se eu não tenho um braço, se eu não tenho uma perna, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu tenho o olhinho puxado, não importa. E a escola dele também era uma escola inclusiva. Então, no jardim de infância, ele já convivia com crianças com algumas necessidades especiais. Então, isso era muito bom também. E ele veio para cá também. Então, era uma coisa muito natural, né? E enquanto a gente vê outras crianças que às vezes nunca ouviram falar de Jesus, né, com algumas dificuldades assim enormes para conviver com as diferenças, às vezes com pequenas diferenças. Então, continuando, a gente, na evangelização, a gente sempre procurava, a gente sabe que a criança ela é multiplicadora das ideias. Então, uma vez, a gente tinha acabado de dar uma aula falando da questão de que não se pode jogar lixo na rua, de que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Então, a gente falava, se não tiver... Mas, tia, não tem lixeira na rua. Não tem lixeira na rua, a gente bota na bolsa. E se a mamãe não tiver com bolsa, bota no bolso. E se a roupa não tiver bolsa, segura na mão e vai até em casa com o papel da bala na mão. Não pode jogar na rua. Aí, depois vieram me contar que uma criança da salinha tinha acabado de sair daqui, a mãe jogou um papel, não sei se era papel de bala, um papel na rua. Aí a criança olhou e falou assim, mãe... Não pode jogar papel na rua. Aí a mãe falou assim, ih, agora já era. Já era, não, volta e pega. Fez a mãe voltar e pegar. Então, quer dizer assim, a criança é multiplicadora. Assim, a gente observa na rua muito mais os adultos jogando lixo na rua, se bobear, do que as crianças. Porque hoje na escola é muito mais trabalhado do que na época que eu estava no primário, que hoje nem é mais primário que se fala, né? Então, assim, hoje é muito mais trabalhada a questão da economia de água, né, da gente cuidar dos recursos naturais, de se cuidar do planeta. Hoje é muito mais trabalhado isso. Então, a gente falava que tinha que, na hora de lavar a mão, tinha que fechar a torneira. Toda hora a gente ia lá e fechava a torneira. Aí eu falava assim, olha, vai acabar a água do planeta. E teve um que falou assim, na casa da minha avó já acabou, porque estava faltando água lá. Aí eu falei, será que começou por lá, né? De repente... Aí eu falava, não é, porque está faltando água, ainda não acabou, mas é um recurso natural que poderá acabar. As pessoas estão estudando e estão dizendo que a gente tem que ter cuidado, não pode ficar lavando a mão, que eles ficam para lavar a mão antes de lanchar, lavando a mão e a água indo embora. Então, a gente reforçava isso. Então, é um trabalho... Né, é autoridade com amor, porque você fala, né, porque tem mãe que às vezes fala assim, não aguento mais falar, que tem que escovar o dente 10 vezes, que tem que tomar banho 20 vezes. Mas imagina se a espiritualidade desistisse de nós, né? Já pensou?
puxa vida, não vou mais mandar mensagem nenhuma, porque olha a quantidade. Só Chico Xavier psicografou quase 400 livros. Só juntando aí, Divaldo, eu não sei quantos ele psicografou. Então, acho que a gente já tem literatura suficiente aí para ler uns bons anos, né? Então, se a espiritualidade desistisse de nós, não, gente, ele já tem material suficiente. Ó, Jesus reencarnou. Ele próprio exemplificou, mostrou, né, através do seu comportamento, como deve ser o nosso comportamento. Depois, ele disse que ia mandar o Consolador Prometido e mandou. Mandou o Consolador Prometido. Nós recebemos a codificação através dos bons espíritos. Aí, depois, vem as obras subsidiárias, né, através de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, inúmeros espíritos ditam inúmeras mensagens para a gente não aprende, aí a espiritualidade poderia desistir da Terra, né? Vamos deixar esse planeta para lá, porque ele já tem material suficiente e não aprende. Então, se eles não desistem de nós, por que a gente vai desistir das nossas crianças? Então, repete-se um dia, 2, 3, 4, às vezes a gente perde a paciência, né? Mas aí a gente lembra do que estudou e prossegue firme, né? Pedindo amparo espiritual para não perder a paciência, vontade de dar mas aí mantém a paciência e segue firme, pensando que não nos é dada nenhuma tarefa que a gente não possa sair vitorioso, né? Lembrando sempre disso. E Kardec, então, senão daqui a pouco passa a hora e a gente não fala tudo, pergunta aos espíritos se pode se considerar como missão a paternidade. Entendamos aqui paternidade e maternidade, né? Na questão 582. E ele diz que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, é uma tarefa, né, de muito compromisso, mas os pais, eles estarão totalmente isentos de responsabilidade se eles tiverem feito tudo que estava ao seu alcance para que pudessem conduzir aquele espírito ao caminho reto do bem. Né? Uma vez envidados todos os esforços e ainda assim aquele espírito tenha buscado um caminho tortuoso pela vida, né? Mas que aquele pai, aquela mãe ou aquela pessoa que estava com a tarefa de educá-lo, que pode ter sido, né? Pode não ter sido o pai ou a mãe, pode ter sido uma avó, uma tia, se ele utilizou-se de todos os mecanismos, de todos os recursos que estavam ao seu alcance para colocar aquele espírito no caminho reto do bem. Não é isso aqui não, né? E mesmo assim, ele buscou um caminho tortuoso na vida, ele vai ficar com a consciência tranquila do dever cumprido e vai deixar que a providência divina, através das suas sábias leis, dirijam aquele espírito de volta ao caminho do bem. Porque um dia, infelizmente, através da dor, ele vai voltar ao caminho do bem. Então, o importante é que façamos tudo o que está ao nosso alcance, já que a gente tem toda esse recurso, né, todo esse esclarecimento. E os pais espíritas têm todo o apoio da casa espírita, né? Quando estiverem passando por necessidades, busquem o atendimento fraterno, busquem a orientação, busquem ajuda através do departamento de evangelização, entendeu? Traga a criança, dá um nomezinho para colocar na reunião de desobsessão. Então, assim, busca ajuda, não fica passando pela dificuldade sozinho, achando que é o único que está naquela dificuldade. Né? Busca ajuda da casa, porque a casa está aqui para ajudar. Todos nós estamos em dificuldades, todos nós, né, vivemos, cada um tem o seu drama oculto aí, cada um vive a sua dificuldade, que muitas vezes a pessoa não sabe, e aqui a gente encontra, né, o consolo, o conforto que a gente precisa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho no capítulo
Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, mostrando a importância de se educar, né, através do exemplo a criança. Engraçado que eu já tinha lido várias vezes e nunca tinha pescado que isso aqui era um exemplo importante que se podia usar num estudo. Mas aí, lendo esse livro aqui, que é maravilhoso, Educadores do Coração, de Walter Barcelos, ele cita esse trecho do Evangelho. Está no capítulo 13, os infortúnios ocultos. Kardec relata a atitude de uma mulher, né, muito rica, que vai à noite atender as pessoas necessitadas. E ele diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de simples aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Entra num quarto onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Ela estava acompanhada da sua filhinha. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. Então, a dificuldade naquele lar era muito grande. É que ela vai acalmar ali todas as dores, traz o que necessitam, codimentado de meigas e consoladoras palavras. Quer dizer, ela não leva só o alimento material, né? Ela leva a sua palavra, sua energia, sua companhia, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai daquelas crianças todas famintas está no hospital. E, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas. E, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali, ela sai, ela ampara a família e vai ao hospital levar àquele pai um reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família, quer dizer, falar que a família estava bem, né? No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor, quer dizer, todos os que foram por ela beneficiados à noite oram em benefício dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Aqui o trecho que a gente quer ressaltar. Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu, em termos materiais? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito, né? Porque se a mãe desse 1 quilo de alimento para ela dar, de quem era o alimento? Era da mãe, né? Aí ela diz assim, aí continuando: nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Dar de si é doar-se. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para as criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Então, aqui está mostrando que aquela mãe estava ensinando o valor da contribuição para aquela criança
com o verdadeiro trabalho, né? Quer dizer, com as forças físicas e mentais. Ela estava levando a criança, ainda que ela desse 1 quilo de alimento, um agasalho, para que aquela criança ofertasse ao necessitado, ela diz para a filha, o que estaria verdadeiramente dando? Qual seria o teu mérito? Mas ela leva a criança para que a criança pudesse ajudar na hora de fazer um curativo numa ferida, né? Na hora de, enfim, de ajudar. E ela praticava a verdadeira caridade, porque, além de praticar a caridade material, ela praticava, como nos ensina o Evangelho, a caridade moral. Porque, além de levar o alimento material, ela levava as palavras de consolo, de conforto, de carinho, e, sobretudo, dando o verdadeiro exemplo cristão para aquela criança. Então, aqui, a gente tem na nossa casa a campanha do quilo, que muitas vezes vem crianças, tem a tarefa da FIA, que algumas crianças também já vão, até o Estevão já foi, né, na tarefa da FIA, de colo ainda, né? Então, assim, que as crianças possam se engajar às tarefas da casa, tem mutirão de limpeza que vem criança, que as crianças possam aprender o valor do trabalho desde bem pequenininhas, né? Para que... o Estevão já ia desde a barriga, né? Exatamente. Já estava conhecendo a FIA desde antes, né? Já estava sendo evangelizado nessa época. Então, através desse exemplo, através do trabalho, então não é dizer que se a gente não aproveitar o período infantil, está tudo perdido, né? Muitas pessoas que conhecem a doutrina espírita, quando os seus filhos já passaram da infância, já estão na idade da mocidade, da juventude, não é que seja isso, né? O que os espíritos esclarecem é que é o período mais fértil no coração dos pequeninos para que a gente possa lançar a semente do Evangelho. E se a gente, como diz até na mensagem, que eu nem sei onde eu botei, obrigada. E se a gente lançar a semente, né, e depois receber aqui o que está na mensagem, né? Assim, ofertam carinho e recebem a grosseria. Aquela semente lançada, ela não vai ser desperdiçada. Quando o terreno estiver propício, ela vai florescer um dia. Nenhuma palavra, né, do conhecimento evangélico, nada fica perdido assim pelo espaço. Tudo que é falado, tudo que é lançado de bom, um dia vai germinar. Quando o terreno amadurecer, né? Pelo calor da dor, quando aquele coração estiver amadurecido, aí aquela semente vai germinar. Infelizmente, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, ou felizmente, porque é o necessário para a gente, mas assim, o que eu quero dizer é que, como nós estamos no planeta de provas e expiações, nós ainda necessitamos da dor, né? Nós ainda, muitas vezes, vamos buscar a ajuda através da dor. Ainda precisamos desse remédio amargo. Então, às vezes, a gente precisa da doença para valorizar a saúde, a gente precisa, né, às vezes, perder certas coisas para valorizar o que a gente tem. Então, um dia não será mais assim, né? Nós somos espíritos ainda necessitados, como as nossas crianças, somos espíritos ainda que estamos caminhando. Podemos estar na qualidade de pais, de educadores, de evangelizadores, mas somos tão necessitados quanto, estamos também em processo de aprendizagem. Então, uma vez que a gente está educando, a gente também está se educando, a gente também está procurando melhorar o nosso comportamento, realizar a reforma íntima. E uma coisa que eu ressalto também é a importância dos pais estudarem também o espiritismo, porque uma vez que a criança está na salinha, muitas vezes ela pergunta questões em casa que às vezes a mãe pode não saber responder. Então, se não souber, diga, não, eu não sei, eu vou procurar, eu vou perguntar, né? Que tenha a humildade de dizer que não sabe, olha, eu não sei responder isso. Porque uma vez a gente fez uma aulinha sobre desdobramento. Então, eu aprendi isso num curso de evangelização. A gente fez a silhueta assim, de um corpinho de cartolina, botou um barbante e fez porque para a gente falar de espírito para a criança, né, a gente tem que dar assim, uma certa forma. Então, a gente fez o bonequinho daquele material como se fosse de transparência. Então, a gente botou assim em cima da mesa. Então, a gente fala assim, quando a pessoa dorme, o espírito se afasta um pouquinho, vai para o plano espiritual. Então, botei um barbante bem grande, né? Então, a gente botava assim, em cima da mesinha, o de cartolina,
e afastava. Então quando eu sonho, tia, eu posso sonhar que eu estou aqui na salinha? Eu posso sonhar que eu vim ao centro? Pode. Então hoje a gente vai combinar, todo mundo vai combinar e vai pedir para que durante o sono a gente venha aqui na nossa salinha, para que a gente se encontre aqui. Isso numa turma de, eu acho que era entre 4 e 6 anos. A gente vai sonhar. Então, Tati, a gente vai pedir para vir aqui durante o desdobramento. Né? Aí a gente explicou que durante a desencarnação aquele afastamento era total. Só vou acabar só de contar essa história. Enfim, aí as crianças entenderam, né? Então eu posso... E no plano espiritual, quem a gente encontra? Eu posso encontrar a minha tia que já desencarnou? Pode encontrar a sua tia que já desencarnou. Posso encontrar a minha bisavó, que eu só conheci por foto? Pode. Então, você faz uma prece e tal. Aí, passada 1 ou 2 semanas, uma mãe veio me falar. Sabe, porque essa mãe tinha um hábito, sempre, quando chegava em casa, de perguntar o que ele tinha aprendido, qual era a história. Ele contou, né? Mãe, eu posso encontrar minha avó, posso encontrar minha bisavó e tal. Aí olha só o raciocínio dele, em 5 anos. Mas a mãe estava em grupo de estudo e conseguiu se sair na resposta. Ele falou assim, se eu posso encontrar a minha tia que já desencarnou e a minha bisavó que eu nem cheguei a conhecer, e os bandidos que desencarnaram, eu posso encontrar no plano espiritual? Aí eu falei assim, o que você falou? Eu pedi inspiração e falei que ele era um menino que tinha proteção, porque ele ia na casa espírita, ele participava do culto, ele fazia prece antes de dormir, então, durante o plano espiritual, durante o desdobramento, ele ia para lugares bons. E, quando a gente desencarna, a gente vai para os lugares de acordo com o nosso merecimento. Então, as pessoas que fizeram mal não iam estar no mesmo lugar que ele, iam estar num outro lugar, né? Assim, de acordo com a afinidade, né? A gente constrói o nosso futuro de acordo com o que a gente está fazendo agora. Aí ela, me saí bem. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Ela, não, porque senão ele estava com medo de dormir, ele não queria nem dormir, porque ele falou, se eu dormir, eu vou encontrar com os bandidos, eu não quero, só quero encontrar com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha tia. Aí eu falei, não, aí a importância, ela estava num grupo de estudo, ela entendia mais ou menos essa questão, e ela se saiu bem. Eu falei, olha, se você não soubesse, você falava para ele que não ia acontecer aquilo para poder ele dormir, né? E você, assim, falava assim, olha, mamãe vai conversar com alguém lá na casa que possa explicar para você, né, para a gente tirar dúvida. Então, os pais têm que estar muito alertas, porque as crianças saem com cada uma que, às vezes, até a gente tem que buscar ajuda, porque a gente não consegue se sair, não. Muita paz para todos nós.